Graça e paz, irmãos. Hoje, eu mais meu esposo, a gente vai falar sobre as profecias bíblicas, sobre as que ainda não aconteceu. Porque o primeiro evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja, como está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4 e a partir do versículo 16, né? Que fala, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, meus amados, essa semana uma irmã me disse que o pastor dela está pregando na igreja dela que Jesus vai voltar 3 vezes. Então aí já está errado, né, pastor João? Porque Jesus não vai voltar 3 vezes. Porque quem vai subir é a noiva do Senhor. Porque como está escrito aqui, Jesus ele vai vir até as nuvens, né? Graça e paz, irmãos. O problema é que muitas pessoas elas estão fazendo confusão com a parousia, que é as vindas do Senhor, com o harpazo, que é o arrebatamento da igreja. Não existe 3 vindas, existe 2 vindas. A primeira vinda, a primeira parousia, foi quando Jesus veio a essa terra como um menino de Belém. E a segunda parousia é quando ele vai voltar em Jerusalém para estabelecer um milênio. Portanto, são 2 vindas. O arrebatamento da igreja não é a vinda, ele é a ida da igreja. Verdade. A igreja vai até as nuvens a encontrar o Senhor nos ares. O Senhor desce até as nuvens só e leva a igreja. Ele encontra com a igreja nas nuvens, conforme o texto que foi lido de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 em diante. Então não tem esse negócio de 3 vindas, é somente 2 vindas. A primeira vinda foi quando ele veio como menino de Belém, e a segunda vinda ele vai vir em Jerusalém na casa da paz, ou seja, para estabelecer a paz. Primeira vinda ele veio na casa de pão, Belém, que significa casa de pão, veio como pão da vida. E a segunda vinda ele vem na casa da paz em Jerusalém. Agora o arrebatamento não é a vinda de Jesus para a terra. O arrebatamento é a ida da igreja, é o harpazo, é a igreja que vai até as nuvens e encontra com ele. Verdade. A noiva do Senhor, ela vai ser arrancada, né? Arrancada assim com violência, né, pastor João? Tomada. Vai ser... A palavra no original é harpazo, ou seja, arrebatada, tomada, sequestrada. Arrebatamento, harpazo, significa também livramento de perigo iminente. Ou seja, qual que é o perigo iminente? O perigo iminente é a grande tribulação. Então o arrebatamento é isso, a igreja será arrancada de uma forma violenta. Então o arrebatamento, ele é diferente da segunda vinda. A segunda vinda de Jerusalém, ele vem de uma forma lenta, onde todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ele desce para a terra em um cortejo e todo olho o verá de uma forma bem lenta. E como o pastor João acabou de falar, todo olho verá. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, né? Nesse texto, nesse versículo da palavra de Deus, que fala que todo olho verá. Né? Às vezes as pessoas não entendem que todo olho verá é na segunda vinda, quando Jesus descer no monte, né, pastor João? Quando Jesus descer no monte das oliveiras ali, né, que todo olho verá. E tem muitas pessoas que acham que todo olho verá é no arrebatamento da igreja. Então, no arrebatamento da igreja, todo olho não vai ver, né? Vai ser assim, num piscar de olho. O arrebatamento vai ser uma coisa assim, muito rápido. É questão de piscar de olho, né? É totalmente diferente o arrebatamento com a segunda vinda. As pessoas têm que saber discernir os versículos que falam sobre a segunda vinda em Jerusalém e os versículos que falam sobre o arrebatamento.
Tanto faz o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e todo olho verá, as pessoas confundem com arrebatamento, como o texto também de Mateus 24, 30, que diz que isso que vem com as nuvens lá também, né? Então, todos os dois textos, Apocalipse 1, 7 e Mateus 24, 30, não está falando de arrebatamento, ele está falando de uma segunda vinda em Jerusalém. Outra questão também que as pessoas têm assim muita dificuldade também é sobre o dia passar rápido. Porque muitos falam assim, né, que né, sobre os dias rápidos que tá passando, eles falam que já é agora, não. Né? Naquele versículo que fala sobre os dias passar rápido, ali é dentro da grande tribulação, não é? Exato, é porque as pessoas elas não entendem o contexto, porque Mateus 24, na verdade, está falando com a nação de Israel. Aí o próprio Jesus ele fala assim, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, entre parênteses, Israel. Então ele está falando do período da grande tribulação. Verdade. Os dias vão ser abreviados na grande tribulação, não é agora. Então as pessoas estão confundindo isso aí, achando que os dias estão passando rápido, que os dias estão sendo abreviados agora. Não é agora, é depois do arrebatamento, na grande tribulação. Por quê? Porque o texto, existe uma regra de interpretação para quem Deus está falando. Mateus 24, ele está falando com a nação de Israel. Então ele fala lá, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Quem é os escolhidos ali? Israel. Então vai ser abreviado na grande tribulação e não agora. É sobre também, que assim, as pessoas também têm muita dificuldade também, é a questão assim, que eu já vi muitos pregadores pregar, falar que nós já tá nas dores de parto. E eu creio também que nós ainda não está na dor de parto, né? Dizem que estamos no princípio de dores, não é isso? É, no princípio de dores, que já estamos na dor do parto. Tem muitos pregadores que falam que a gente já está na dor. A igreja ela não está passando dor nenhuma, ela está aqui na terra de boa. Quando o texto fala que todas essas coisas são princípios de dor, Jesus está falando dos 3 anos e meio da grande tribulação, os 3 anos e meio iniciais. São os princípios de dores de Israel. As dores de parto de Israel, porque o Messias só vai nascer para Israel no final da tribulação, no final dos 7 anos. Por isso que Jesus fala, mas todas essas coisas são princípios de dores. Com quem que ele está falando? Ele está falando com Israel. Então, como que você interpreta Mateus 24? Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 14, é os 3 anos e meio da grande... os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Então, por isso que Jesus está falando... Todas essas coisas são princípios de dores. Dores de quem? De Israel. As dores de parto de Israel, porque o Messias vai nascer para os judeus somente no final da tribulação. Então não tem nada a ver, esse texto, não tem nada a ver com a era da igreja. Então é uma interpretação errada isso aí, as pessoas dizer que a igreja está passando por princípio de dores. É uma interpretação errada. E quando Jesus fala assim, que as pessoas também têm dificuldade também, assim, quando Jesus fala assim, que vai ter uma grande tribulação, uma tão grande tribulação, que nunca houve e jamais haverá. Porque nunca houve, né? Nunca houve uma tão grande tribulação igual vai ter na grande tribulação dos 3 anos e meio, né? Do final. Exato, porque as pessoas fazem confusão, porque a grande tribulação escatológica, Mateus 24, versículo 21, não tem nada a ver com o tempo que os crentes da igreja primitiva passaram, não tem nada a ver com a era de Esmirna, não tem nada a ver com o tempo de Nero, onde os crentes eram jogados na arena, era queimado, não tem nada a ver isso. A grande tribulação escatológica, ela é dividida em 3 anos e meio, os teólogos dividem ela em 3 anos e meio de tribulação e os 3 anos e meio finais de a grande tribulação. Na verdade, são 7 anos. Então, os teólogos eruditos, eles dividem em 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Até porque no então, início... é um período futuro. Até porque no início, o anticristo ele vai dar um de bonzinho, né? Vai dar um de bonzinho, né? Que vai tentar melhorar as coisas. Exato. Só que depois ele vai mostrar as unhas, né?
Exato, nenhum tirano vai chegar botando para derreter no início. É Ele vai verdade. chegar, vai acalmar o caos. Vai conquistar, né, as Para pessoas. conquistar as pessoas. Né? O arrebatamento provoca o caos, ele vem para acalmar o caos e vem com açúcar no início. Agora, nos 3 anos e meio finais, vai ser feia a coisa. Aí Jesus fala que haverá tão grande tribulação. É verdade. Na verdade, são 7 anos de tribulação, mas é dividido em 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. E aí, às vezes, as pessoas não entendem, né? Eles não entendem, assim, que vai ser dividido, né? Isso. Eles acham, assim, que quando Jesus arrebatar a igreja, já vai, assim, o anticristo já vai entrar já pondo para moer, né? Já assim, com muita, assim, já com grande tribulação, já, assim, perseguindo as pessoas e tudo mais, né? Mas não vai ser assim, no início, né? Ele vai ser um governo de uma falsa paz no início ali, o cavaleiro do cavalo branco, né? Branco significa paz, ele vem com a falsa paz ali, acalma o caos, tudo tranquilo, bacana, reconstrói o templo e tal. E no meio da tribulação ele profana o templo, ele profana. E aí começa-se a tão grande tribulação. A agenda de Deus, né? Primeiro arrebatamento, né? A gente vai falar agora, né? É sobre isso. Primeiro arrebatamento, né? Depois a grande tribulação, né? E depois o milênio, né? Exatamente, porque... Tem muita gente que não entende, né? Isso porque as pessoas não entendem a agenda de Deus, eles querem colocar aí a guerra de Gog e Magog na era da igreja, quer colocar aí a reconstrução do templo na era da igreja, o acordo de paz na era da igreja. Não é assim que a profecia vai se cumprir. Primeiro vai acontecer o arrebatamento da igreja e sem sinais. Enoque é um tipo, Enoque foi levado... Enoque é um tipo do arrebatamento da igreja. Enoque foi levado sem nenhum sinal. Né? Elias também. Elias. O segredo de ser arrebatado é andar com Deus. Enoque andava com Deus e ele agradava a Deus. Aí, então ele foi levado. Depois que aconteceu o arrebatamento, aí sim, aí vai vir o acordo de paz, aí vai vir o cavaleiro do cavalo branco, a grande tribulação, as profecias de Apocalipse 13 e 18, onde as pessoas vão ser marcadas, conforme está escrito, Apocalipse 13, versículo 18. Aí no final da tribulação, aí Jesus desce em Jerusalém e estabelece o reino de paz milenial, que é o reino teocrático. Aí tem 1000 anos de paz. Aí depois dos 1000 anos vem o juízo do trono branco, que é o julgamento dos ímpios, a condenação, a soltura de Satanás ali, né? Depois do milênio. E aí depois vem ali o novo céu e a nova terra. Então a agenda de Deus é essa. O primeiro evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja. Isso aí é fato. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Depois a gente vai, né, fazer mais outro vídeo explicando direitinho para os irmãos. Porque essa semana, né, uma irmã, ela me disse que o pastor dela dizem que Jesus vai voltar 3 vezes, né? Vai ter 3 voltas de Jesus. Então... a gente achou por bem, né, fazer esse vídeo de esclarecimento para os irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo. Amém.